Meu querido irmão, Padre Erivânio, queridos ouvintes da Rádio Agnus Dei, amados e amadas que nos acompanham pelos nossos canais na internet, Facebook, Instagram e o meu canal no YouTube, pela televisão. Queridos jovens de minha terra, amados peregrinos de Recife que estão aqui em retiro. Como é bom quando a gente se reúne e celebra uma amável presença. Um encontro com alguém. Desaparece o abstrato, o imaginário, dá lugar à presença. E dizemos, muitas vezes, olhando para o altar, veja que encanto, Ele está no meio de nós. Vamos dizer? Ele está no meio de nós. Quando pronunciamos essa afirmação de fé, o céu ilumina a nossa mente. O Espírito nos revela coisas ocultas. A gente se apaixona pelo que a gente não vê. A gente celebra o que a gente ainda não tem. A alegria do céu. E em cada missa a gente escuta a palavra. Saibam, jovens, a palavra é luz para os seus passos. Amem a palavra. Leiam essa palavra. Procurem fazer tudo que lhes for possível para praticá-la. Pô-la em prática. E então vocês, com certeza, serão felizes. Vamos meditar. A primeira leitura, vocês se lembram? São Paulo escreve à comunidade de Corinto. Corinto ainda hoje subsiste. A Corinto antiga do tempo de Jesus, as ruínas, e a Corinto, a cidade portuária, rica. Era uma cidade onde comerciantes chegavam, judeus, persas, estrangeiros, uma cidade culta. Mas Paulo escreve essa carta à pequena comunidade da igreja em Corinto. Uma comunidade desprezada, porque era formada por pessoas simples, trabalhadores do porto, homens e mulheres que não tinham cultura do ponto de vista do conhecimento da sabedoria dos homens. Aí você entende o que diz São Paulo. Fostes chamados por Deus, porque entre vós não há muitos sábios da sabedoria humana. Olha, ele fala para a igreja. Entre vós não há sábios da sabedoria humana. Não há muitos poderosos. Não existe entre vocês nobres. Olha que palavra linda. Deus os escolheu. Deus escolheu vocês, que são considerados pelo mundo desprezíveis, sem valor, para assim confundir a sabedoria desses que estão aí. Observe bem. A sabedoria deles, a sabedoria dos gregos, dos romanos que estavam em Corinto, ela não vale nada. Mas a sabedoria de Deus, que vocês acolheram pelo Espírito, é mais preciosa do que a sabedoria dos homens. Deus considerou o que o mundo despreza, considera como fraco, para assim confundir os que são fortes. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância, que é desprezado pelo mundo.
Deus escolheu vocês para que ninguém se glorie do nome diante dele. Porque esses que se gloriam a si mesmos. E essa história continua hoje. Vejo como autoridades, reis, presidentes, ministros do Supremo falam como se fossem deuses. Não é verdade? E a palavra diz: Deus não os escolheu, mas escolheu vocês, que eles desprezam, para serem sábios diante dos seus olhos. A sabedoria da fé, que os grandes desse mundo não têm, nem nunca vão tê-la. A sabedoria de Deus se manifesta aos humildes, aos que dizem: Senhor, tem piedade de mim, ajuda-me, eu sou fraco. Olha a sabedoria acontecendo. Sim, aquilo que é considerado sem importância para o mundo, Deus escolheu, para que ninguém se glorie diante dele, porque foi graças a ele, Jesus Cristo, que vocês passaram a fazer parte do povo eleito. Olha, a igreja, vocês possuem uma herança eterna, que o mundo despreza. Vivam bem, se esforcem para viver bem aqui, mas saibam que o reino dos céus não é dos poderosos desse mundo, é dos que são obedientes à palavra do Senhor. Está dando para entender, jovens? Sim ou não? Ah, como isso é belo, né? Para que todos se gloriem no Senhor, rendam graças a Ele e não aos homens. Por isso a gente rezou e a gente cantou o Salmo. Vocês se lembram? O Salmo 32. Olha que refrão, que responde à primeira leitura. Escuta bem. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Vamos cantar? Por sua herança. Toda a igreja. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Você pode dizer nessa tarde, olhando para o altar: eu sou feliz, porque eu escolhi Deus por minha herança. Olha bem, Deus é a minha herança. Feliz o povo que Deus escolheu por sua herança. No Evangelho, vocês se lembram? São Mateus traduz o que Jesus tinha ensinado. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é uma parábola. E as parábolas são histórias que Jesus cria no seu imaginário para passar para o povo a sua mensagem. Ele compara o reino dos céus a um homem que ia viajar para o estrangeiro e chamou seus empregados e deu-lhes talentos, dons. Todos nós recebemos dons de Deus. Você se conhece? Se conheça, meu filho. Se conheça, minha filha. Você tem tantas graças, tantos dons. E esses dons são próprios de cada um. De cada um. Eu me lembro, deixa eu dizer para vocês, ninguém aqui se lembra, mas na nossa terra tinha um poeta analfabeto, chamado Cícero de Dida. Eu nunca vi, que pena, que as poesias de Cícero não foram escritas, padre Arivan, porque ele não sabia escrever. Mas ele compunha em Alagoinha poesias que eu nunca... Olha, eu gosto de literatura. Nunca vi coisa igual. Ele declamava assim, ele começava a falar e fazia uma poesia lindíssima.
Cícero de Dida não tinha cultura, mas tinha o dom, tinha o talento, e pôs esse talento a serviço. Todos nós recebemos talentos, dons. Descubra os seus. Porque nessa história há uma coisa muito importante. Dê os talentos conforme lhe apraz, conforme sua vontade. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1. E foi embora. Mas um dia, aquele homem que viajou, voltou. De quem Jesus está falando? Dele mesmo. Ele não voltou para o Pai, não está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Não é assim que a gente reza no credo? E aí ele vai cobrar. Quem recebeu 5 chega e diz: Senhor, está aqui, eu produzi mais 5. Muito bem, servo fiel, entra na glória que eu preparei para ti. Chegou o que recebeu 3, meu Senhor, eu recebi 3 talentos, eu recebi dons, eu produzi, eu vivi conforme tua vontade, está aqui o que eu fiz, eu não tenho mãos vazias. Mas aquele que recebeu 1, com medo, o medo atrapalha a vida da gente, viu? Enterrou o talento, não produziu. Tem gente que tem talentos e não produz. Tem gente que tem uma capacidade enorme, porque as capacidades são diferentes, muito diferentes. Mas, às vezes, ou porque não quer, ou porque não tem oportunidade, não desenvolve os talentos. Compreende? Eu conheço um menino aqui em Caraíbas, eu acho que ele está me ouvindo, chamado Eduardo. Ele é um atleta extraordinário de futebol. O São Paulo Futebol Clube o descobriu aqui em Arco Verde, queria levá-lo, ele é de menor. Eu disse à mãe: não deixe. Ir sozinho para São Paulo, imagina. Aquele menino tem um dom. Os dons são diferentes. Ele não teve oportunidade de desenvolver. Outros não desenvolvem porque não querem. Tem jovens que têm o dom de aconselhar colegas na escola. Deixa eu dizer, pode aconselhar melhor do que nós padres, às vezes, porque entende o que se passa no outro. Dom. Dons artísticos, dons de ciência, dons de conselho, dom do entendimento das coisas de Deus. Feliz quem põe os dons a serviço dos outros, porque um dia, quem os deu, o homem que viajou, vai voltar e vai o quê? Pedir contas do que ele deu a cada um. Quando eu era pároco em Arco Verde, e eu fui por 30 anos, um dia me chamaram para fazer exéquias, recomendar um corpo, lá no São Geraldo. Ainda não existia a paróquia de São Geraldo. Esqueci. Olha, quando as pessoas passam essas experiências, só Deus sabe o que é a dor de uma perda. Quando eu olhei para o relógio, 4h15, o enterro era 4 horas. Peguei o carro, subi para o São Geraldo. Quando fui chegando lá na rua chamada de São José, no alto da serra, onde nós fizemos umas casas para eles, eu vi uma multidão na frente daquela casinha. Graças a Deus, ainda não saiu inteiro. Quando eu fui chegando, porque o padre não tinha chegado, tinha um homem chamado seu José Eduardo. Ele quase não sabia ler, era missionário da paróquia. Ele estava lendo o Evangelho, eu me lembro, ele tinha os óculos com um elástico, e ele lia com dificuldade. Quando ele terminou, fechou a Bíblia e começou a pregar, padre. Atrás eu fiquei ouvindo. Meu Deus, quanta sabedoria! Como ele falava da ressurreição, como ele falava da volta de Jesus, como ele dizia às pessoas: olha, essa pessoa que está aqui no caixão, isso daqui é só um momento, porque um dia Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar. E eu lá, até que alguém atrapalhou, foi dizer, o padre chegou, quando ele viu o padre: ô padre, desculpe. Não, meu filho, continue. Eu era doido de dizer que ele parasse. O Espírito Santo estava falando por ele, porque Deus deu o dom da palavra a ele, que não sabia quase nem ler.
mas fluía na boca dele sabedoria. E eu fiquei lá, ouvindo, e ele acanhado. No fim, eu dei só aquilo que é parte de nós. A oração final, da recomendação e a bênção. E eu voltei para casa dizendo, os dons, os talentos existem. Feliz quem os desenvolve, porque quem os enterra, quem diz que não pode, eu não sei, eu não consigo, não, eu sou um pobre coitado. Não diga isso, cabe com isso. Você é uma bênção de Deus. Nunca diga não posso. Se for difícil, diga, com a tua graça, eu alcançarei. Se a noite for escura, diga, ela vai amanhecer. Se o sofrimento for grande, se a cruz pesar, diga, contigo, Jesus, eu vencerei. Não enterre os dons. E o mais precioso dom que a gente recebe, sabe qual é? Aprendam, a fé. Todos aqui foram batizados na fé em Jesus Cristo. Desenvolvam a fé. Desenvolvam esse dom. Não enterre a fé que vocês receberam no batismo. Vocês vão ser crismados, não é isso, Padre? Vocês vão ser confirmados para serem testemunhas na comunidade de vocês. Genipapinho, Alagoinha, Perpétuo Socorro, Salobro, Retiro, Magé, Alverne, lindo Alverne. Onde você estiver, seja presença de fraternidade, de amizade. Ame-se e ame a vida, que tem tanta gente amargurada, tanta gente dizendo, Deus parece que não se lembra de mim. Ai, que pecado. Um dia veio uma senhora muito religiosa. Às vezes tem gente religiosa que não vale nada, porque não tem espiritualidade. E religião sem espiritualidade, escute você que está em casa, é propaganda enganosa. E aquela mulher que rezava o texto na matriz, padre, veio se aconselhar comigo, padre, quanto mais eu rezo, mais as coisas se complicam. Parece que Deus não olha para mim. Eu ouvindo ela em cima de mim, eu abraçado com ela. Meu Deus, por que o Senhor me esqueceu? Misericórdia, eu dizia baixinho. Minha filha, não diga isso. Padre, eu comungo, eu rezo o texto, mas as coisas não têm jeito. Cada vez fica pior. Eu abracei e disse baixinho, Senhor, disse só para mim, eu não ia dizer para ela, Senhor, tem misericórdia de mim, que estou ouvindo essa defunta ambulante aqui. Essa defunta ambulante que ainda não ressuscitou contigo, que diz que reza, que vai para mim, mas ainda não te corrigeu, ressuscitado, vida, cruz, vitória. Quem não torna a palavra vida, cristão não é. Ouviram? Não é. Queridos jovens, amados romeiros e romeiras aqui presentes, vocês que nos acompanham pela rádio, pela televisão, uma noite que Deus preparou para nós, não é, padre? Imagina, 8 dias eu não sei. O senhor tinha falado. Quando chegou a confirmação, fiquei tão feliz. Porque eu, padre Erivânio, os padres da diocese, nosso bispo, nós igreja, queremos que vocês sejam felizes. E a felicidade está em você descobrir os seus dons e não enterrá-los. Entenderam? Tem gente que enterra os dons. Vive se lamentando. Não cresce interiormente. Que você produza os dons que Deus lhe deu. Produza dons, talentos, para que um dia você possa dizer, muito bem, posso ouvir, muito bem, servo, serva fiel. Eu te confiei, tu produziste. Entra para a alegria do teu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.